Bom, ganhando cada vez mais espaço no nosso dia a dia, as bebidas fermentadas vêm fazendo sucesso. O kefir, de leite fermentado, por exemplo, se popularizou e hoje é muito apreciado pelas pessoas que buscam uma alimentação mais saudável. E o que falar do kombucha, então? Esta bebida consumida na China há milênios é ótima para regenerar a flora intestinal e também tem ótimas propriedades medicinais, dentre outros benefícios. Eu sou Letícia. E eu sou o Big, e esse é mais um episódio do Engenharia de Quê? Você já ouviu falar da kombucha? É uma bebida fermentada a partir de chá, pelas leveduras e bactérias que fazem bem à saúde, que fortalece o nosso sistema imunológico e melhora a flora intestinal. Mas como é o processo de sua fabricação? Qual é o seu gosto? Existe alguma versão alcoólica dessa bebida? Para tentar esclarecer um pouco essas dúvidas, convidamos o senhor Guibe de Medeiros, CEO e fundador da Cube Kombucha, para um bate-papo muito produtivo. Tudo bom com o senhor? Primeiramente, agradecemos a sua disponibilidade. Poderia se apresentar e dizer um pouco qual é a sua experiência com esse tema? Muito prazer, muito obrigado, Billy e Letícia, pelo convite. Eu tenho um envolvimento com kombucha há um bom tempo, pelo meu estilo de vida, por uma mudança que eu acabei fazendo na minha alimentação. Há 12 anos eu me tornei vegano por razões de saúde. Então, na cola de procurar alternativas para cozinhar em casa de forma saudável, ao supermercado e tentar encontrar produtos, né, para consumo de veganos, nessa época morando no Canadá, muito mais fácil, né, encontrar variedade em 2010. E, inclusive, na área de bebidas, eu comecei a me deparar com algumas versões dessa bebida fermentada, né, na prateleira do supermercado e em restaurantes de comida natural, cozinha a baixa temperatura, né, e restaurantes veganos. Então, foi aí que eu encontrei a kombucha em torno de 2011, 2012. No Canadá, uma marca que faz muito sucesso, que é a Rise, principal. Na época, liderado, o CEO era um amigo meu, né? Então, me encontrei com ele várias vezes e consumia já a bebida dele e falava, essa bebida é maravilhosa, eu quero começar uma operação disso no Brasil. Então, e dos 2012 e 2013, né, eu comecei a bolar um projeto junto com a Rise para trazer a marca Rise para o Brasil e produzir no Brasil. Voltas, né, da economia brasileira, as idas e vindas, 2014, 2015 chegou, saímos correndo atrás de investidores locais para nos ajudar a iniciar a presença da bebida no Brasil, quando em 2014 e 2015 ninguém conhecia kombucha. Então, o Brasil, essa bebida é muito recente. A primeira marca importante do segmento foi lançada em 2015 no Rio Grande do Sul, a tal kombucha. Mas é uma bebida que existe desde 1990, década de 90 na Califórnia, né? Hoje é o maior produtor mundial de kombucha, que é a GT David GT, é uma empresa de centenas de milhões de dólares de faturamento no mercado maduro americano. O nosso ainda é muito pequeno, artesanal, e que nasceu em 2015. O que aconteceu é que, depois de muitas idas e vindas, acabamos lançando em 2018 a Cube Kombucha, não mais agora como uma filial da Rise, que era o projeto inicial, mas como investidor brasileiro local, uma marca própria, uma marca autônoma, entrando no mercado onde já existia um número significativo de marcas. Então, na realidade, começou em 2015 com a TAL e em 2016, 2017 já tinha uma associação de produtores de kombucha, a ABCOM, né, que regrupava algumas dezenas de fabricantes, todos muito pequenos e artesanais. Ainda o mercado é bastante pequeno e artesanal. Então, me enveredei para o mundo de kombucha com essa história aqui no Brasil. E eu acho que você já esclareceu, né? Uma pergunta que a gente queria também para esclarecer aqui na condução da entrevista, é a kombucha, né? Não é o kombucha. Então, tem uma discussão semântica aí, né? De que a origem do que a gente usa hoje para qualificar essa bebida, a gente empresta do japonês, né? Kombu,
que quer dizer alga, e chá é chá, né? Então, chá, o chá em português, masculino, então kombucha ou kombucha, né? Corretamente deveria ser kombucha, né? Deveria ser masculino, né? Mas a kombucha, você vai ouvir também, as pessoas falam, a bebida fermentada, né? A kombucha. Eu acho que ainda não tem uma estabilidade ainda do que você pode falar. Nós falamos a kombucha, Tá bom. tá? A kombucha, assim que eu falo, mas eu posso estar errado. Então, sem pensar, qual é o nome da sua empresa? Qual da sua bebida é? Kobe Kombucha. Kobe Kombucha. Como eu disse, né, a gente tem ainda liberdade poética para usar um ou outro, né? Eu costumo falar kombucha, né? É o meu jeito, né? Mas se você escutar o kombucha também não tá errado. Sim. Eu também costumo usar a kombucha por conta da bebida. A bebida, mas na realidade, kombucha tem chá, né? O kombucha significa um chá diferente, né? De onde surgiu a kombucha? Quais são os principais benefícios dessa bebida? E você poderia descrever um pouco o sabor dela? Então, a kombucha é uma bebida milenar, né? Como bem descreveu a Letícia aí no começo. Ela nasceu, diz a lenda, há mais de 2000 anos na China e contava-se que na época o imperador usava essa bebida para os escravos e os trabalhadores que construíram a Grande Muralha da China. Por quê? Porque ele notou que quando ele alimentava o pessoal que dava essa bebida para eles ficavam mais fortes, eles não ficavam doentes e melhorava as condições de produção da equipe dele. Chegou um tempo em que essa bebida, inclusive, era a forma de fazer e o processo, né? Um sigilo, e o imperador não permitia que outros fabricassem a bebida, né? sob selo específico do monarca na época. E é uma bebida, então, muito antiga, que é feita simplesmente à base da fermentação do chá, né? Imagina-se que na época como ela nasceu foi a palha de arroz que acabou contaminando uma quantidade de chá adoçado e que ficou lá parado de lado. Algum tempo depois alguém foi lá e bebeu e descobriu que aquela bebida tinha um gostinho azedo, né? E tinha bolinhas, né? Tinha gás carbônico que tinha sido produzido no processo de fermentação. Então, isso é a característica básica de qualquer kombucha, é que ele é levemente azedo para a presença do ácido acético e outros ácidos, não só o acético, mas o prevalente é o ácido acético. E esse frisante, as bolinhas que você tem, por causa da produção no processo de fermentação de gás carbônico, né, que se transforma em gás residual dentro da bebida, né? Então, bebida que no começo era muito consumida na Ásia, tanto é que o nome kombucha vem originalmente das palavras kombu e chá japonesas, né? Embora nascido na China, é uma bebida muito difundida em toda a Ásia, ganhou a Europa, especialmente a Europa oriental, é uma bebida que já se consome há centenas de anos na Bulgária e em outros países daquela região, mas que na realidade chegou no oeste, né, no ocidente, digamos, mais recentemente. E a industrialização da kombucha é muito recente, né? A industrialização nasceu nos Estados Unidos, na costa oeste, na Califórnia, a partir de uma comunidade de pessoas preocupados com saúde, pensamento holístico, né, praticantes de yoga, tanto é que a gente brinca, fala, o pessoal yogi lá que produz kombucha em casa e que leva na sessão de yoga para distribuir entre os participantes. E que tem toda uma cultura ligada à comunidade, tanto é que a produção do kombucha é feita através da fermentação de um novo batch, né, uma nova quantidade de chá a partir de uma quantidade anterior do chá, e um pedaço que sobra da produção anterior é um negócio chamado SCOBY, que é uma espécie de uma geleia, que são fibras de celulose formadas quando os bichinhos lá dentro, né, as leveduras e bactérias, estão se alimentando do açúcar. E esse SCOBY você joga dentro do novo chá, fermenta de novo. Então, aquela noção de você ter um coalho, né, para produzir a nova versão, você reserva um pouquinho da produção anterior para fermentar uma nova produção. Então, uma distribuição de SCOBY entre membros da comunidade, né, você dá de graça. Então, isso fez parte um pouco dessa comunidade da kombucha artesanal, né, aquela que você faz em casa e que você doa o teu SCOBY para um outro que está interessado em fazer a sua produção artesanal. Bom, Gui, a gente falou que essa bebida advém de um processo
de fermentação. Então, você poderia nos explicar um pouco como é o processo de fabricação do kombucha? Quantos dias ele fica fermentando? Ou em quanto tempo ele fica pronto? Olha, vamos falar um pouco de história, né? Porque existe o que a gente chama dos processos clássicos antigos, né? Que nasceram lá 2000 anos, como a gente falou, na China. Um deles é aquele que você joga um coalho numa versão anterior do kombucha dentro de um novo e você deixa o processo acontecer naturalmente. A temperatura ambiente, o que acontece? Você, um vaso lá, um pote aberto, você vai entrar num processo de fermentação aeróbica, onde aquela colônia, né, a gente chama de colônia simbiótica de bactérias e leveduras. Você tem 2 micro-organismos diferentes lá dentro que estão em simbiose. A levedura, ela gosta de se alimentar dos açúcares, do amido, né? Tanto é que ela é usada para fazer cerveja a partir da cevada, né? Germinada, né? Que é o malte. Então, a levedura gosta de comer o açúcar ou o amido para fabricar álcool. Então, a primeira fase da produção da kombucha, há uma fabricação de álcool quando as leveduras comem em situação de fermentação aeróbica. Se você pegar depois que a fermentação aeróbica meio que avançou e tem álcool dentro da bebida e consumiu-se uma boa parte, se não toda a quantidade de açúcar que estava lá dentro, se você fechar, pum, quem começa a atuar lá dentro em condição anaeróbica são as bactérias. E a bactéria adora comer o álcool que a levedura produziu para produzir ácidos acéticos e outros ácidos orgânicos e todos os bons elementos nutricionais que ficam residuais dentro do kombucha, em geral, acontecem nessa segunda fase de fermentação. Como você fechou e há essa produção, então, agora dos ácidos orgânicos e produção de CO2 dentro da bebida, o que acontece? Você começa a carbonatar a bebida. Então, nessa segunda fase, se você estiver produzindo em casa, fez numa jarra a primeira fermentação, que dura entre 4 e 7 dias, dependendo da temperatura do lugar, condições, tem que ser sempre um lugar arejado, sem sol, para isso acontecer bem. Mas não dá para ser preciso. Para você saber que chegou na boa condição, você prova ele quando você começa a sentir umas bolinhas no fundo da garganta, sabe que ele está bom, pode fechar e botar para a segunda fermentação, que também demora a mesma fase, em torno de 4 a 7 dias com a garrafa fechada. O que a gente recomenda, pega da primeira fermentação e põe dentro de uma garrafa de PET e fecha bem, porque você vai ver que aquela garrafa de PET ela começa a inchar, né? Por que garrafa de PET? Porque a garrafa de PET corre menos risco de você ter uma explosão. Se você põe dentro de uma garrafa de vidro e fecha, né, aquele gás que está crescendo, ele tem que ir para algum lugar. Então, você aumenta a pressão lá dentro e não tem a expansão do PET. Mas, de qualquer forma, uma vez que você viu que expandiu e ficou durinho o PET, joga na geladeira. Porque quando você põe na geladeira, você conta para toda aquela moçadinha lá que estava comendo os açúcares, depois o álcool, né? Fala, vamos dormir. Então, você põe um pouco em animação suspensa aquela tua colônia de bactérias e leveduras lá dentro, então não continua fermentando. Então, essa é a produção artesanal, né? Existe também uma segunda, e o pessoal costuma chamar essa em geral de produção sedentária, porque você pode deixar na sua cozinha, tem que estar parado num lugar, os agricultores faziam desse jeito. Daí você tinha os nômades, o pessoal que seguia as caravanas, né? Naquela época você tinha muitas caravanas que saíam lá da China, da Índia, que iam para o Ocidente, né? E o pessoal carregava dentro deles kombucha que ia com o tempo, com o calor dos animais, né? Fermentando. Daí, quando eles foram beber, descobriram que o negócio tinha um gosto de vinagre, porque tinha passado do ponto, né? Então, o que eles faziam? Produziam um novo chá e diluíam a parte do vinagre. Você tinha menos carbonatação, mas você tinha a mesma quantidade de ácidos orgânicos e enzimas e todas as coisas boas que você tem dentro do kombucha. Então, é uma segunda alternativa para produzir kombucha, seria a diluição de um kombucha bem passado, né? Que a gente chama de vinagre mesmo, tem gosto de vinagre, e você pode produzir essa segunda versão. Tem gente que adora tomar o kombucha in natura, esse kombucha raw, com gosto de vinagre, meio avinagrado. Tem gente que não gosta. Então, entre a primeira e a segunda fermentação, você pode adicionar saborizantes, pode botar sucos. Por exemplo, nós temos uma linha de kombucha nosso aqui na Kobe, que usa suco de gengibre e extrato de gerânio, né? Kombucha Kobe, gengibre e gerânio. Na realidade, o que eu faço? Entre a primeira e a segunda fermentação, eu coloco suco de gengibre lá, fica com gosto de gengibre, que altera um pouco aquele gosto avinagrado. Quem gosta de kombucha,
sente ainda aquele gostinho de kombucha no final, de vinagre. Quem não gosta do gosto de vinagre, acaba sentindo mais o gosto do gengibre, né? Então, e a saborização você faz do jeito que quiser. Nós temos 6 sabores na Kobe: abacaxi, maracujá, gengibre, uva e hibisco e rosa, que são os sabores tradicionais na nossa linha de 6 que colocamos no mercado. Então, são produtos refrigerados, porque uma vez que você terminou a fermentação, como eu disse, direto para a geladeira. Porque se você deixa solto ela continua fermentando, fermentando, aí o sabor passa do ponto, fica com muito gosto de vinagre, né? Ou, dependendo de onde você está armazenando, a quantidade de gás pode levar a uma explosão. É raro. Produtos industriais, isso em geral não acontece, porque você faz ele e calibra para a quantidade de gás carbônico nunca ser excessiva, né? Legal, né? E a gente vê a importância, né, da atuação de um engenheiro de alimentos, né, para fazer todos esses cálculos. Posso completar o que você colocou nessa pergunta de como fazer kombucha. Então, o kombucha artesanal, como eu disse a você, produzido na tua garagem, na tua cozinha, tem uma alteração muito grande de sabor, da quantidade de gás carbônico. É normal, né? Porque é uma bebida viva. A quantidade de sol, o calor onde você colocou, está arejado ou não está, vão ser muito importantes nisso tudo. Para trazer para o mundo da produção industrial, é um grande desafio. O kombucha precisa realmente de controle de processo muito bem desenhado, né? E muito rigoroso, porque você tem várias fases, né? E você, uma vez estabelecido qual é o processo ideal, e cada indústria vai ter o seu processo ideal. Então, eu expliquei para vocês a produção do artesanal, mas eu vou contar para vocês o nosso segredo industrial da Kobe Kombucha, que tem a assessoria de um especialista em kombucha, um engenheiro químico, né? Que é o nosso responsável técnico, que acompanha a nossa fabricação e que nos ajudou a desenhar o nosso processo com todos os pontos de controle de qualidade do produto, mas também os controles que você precisa do ponto de vista de asepsia, né, para você se manter sempre compliant dentro das exigências do MAPA, né, que nos regula, o Ministério da Agricultura. Então, a participação do técnico, do engenheiro de alimentos, né, é indispensável quando você está passando por uma fase industrial, senão você não tem condição de entrar no mercado, primeiro porque você não tem a certificação do MAPA para poder vender o produto, mas também porque o seu produto teria tantas oscilações e tantas variações que o usuário final com certeza acabaria abandonando o teu produto. Quando a gente pega uma garrafa de kombucha, né, a gente percebe algumas coisas flutuando, né? O que são esses sedimentos que estão flutuando na garrafa, né, quando a gente pega? E a gente deve manter essa bebida refrigerada e geralmente qual a validade da kombucha? Uhum. Perfeito. Bom, a bebida, como a gente falou, é uma bebida viva. Então, conforme ela vai evoluindo, o que ela está fazendo? Na verdade, as bactérias e leveduras que estão lá dentro, elas continuam em atividade produzindo, comendo os açúcares, né? E produzindo os ácidos orgânicos. E isso continua em permanência, mesmo refrigerado um pouquinho acontece. Daí, você pode ter embaixo uma garrafa, vamos usar como exemplo essa garrafa aqui da Kobe, né? Um sedimentozinho que forma, que são as leveduras e bactérias, mas também, às vezes, os componentes que você adiciona à kombucha para saborizar, como eu mencionei, sucos, extratos, esse tipo de coisa, né? Então, na nossa garrafa, a gente, inclusive, coloca esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo. O que significa? A gente fala, como esse depósito faz parte da bebida, não é para descartar. Na verdade, o que você tem que fazer é homogeneizar a bebida. Então, a gente recomenda você dar 2, 3 chacoalhadinhas assim. Viradas, desculpa, não chacoalhar. Se você chacoalha, como Coca-Cola, quando você abrir, você vai ter uma surpresa, né? Então, a ideia é só você dar uma mexidinha para harmonizar. Mas isso faz parte da bebida e é extremamente saudável. Então, esse depósito, né? Como tem alguns sucos naturais, no caso o suco de uva, que forma aquela borra, né? Aquilo lá não faz mal para a saúde, né? Aqueles são açúcares que depositam, né? Então, é o mesmo caso da bebida, né? E a segunda parte da pergunta, eu fugiu. Se a gente deve manter a bebida refrigerada sempre e qual é a validade? Então, você tem que manter ela refrigerada sempre quando ela é uma bebida, como eu mencionei a você, né, que ela é feita para você consumir num momento desse processo de fermentação. Você quer consumi-la quando? Quando o sabor está mais gostoso, quando tem a quantidade ideal de gás carbônico dentro dela e a quantidade de ácidos orgânicos dos outros alimentos que estão lá dentro. Se você deixa passar, ela ainda é uma bebida boa,
que é o que acontece, é um negócio muito interessante. Uma bebida fermentada, especialmente nesse caso da kombucha, né, ela continua a evoluir, continua fermentando, então você pode ter uma alteração do sabor dela, quando passa um pouco do ponto, fica um pouco mais avinagrada. O gosto de vinagre, né? Fica um pouco mais avinagrado. Dependendo dos elementos que você adicionou lá para dar sabor, você pode ter também o suco que passou um pouco, sabe muito bem? Você pôs suco de laranja, deixa 2, 3 dias fora da geladeira, ele passa, né? Então, você pode passar um pouco do ponto, mas você nunca vai ter um problema de contaminação. Por quê? Porque o curioso dessa colônia de bactérias levedoras, quando elas são estáveis, elas protegem a bebida. É um sistema natural de preservação de ataque de outros micro-organismos que poderiam proliferar lá dentro. Então, ele tem um tempo de vida relativamente longo antes da bebida estragar, mas ela tem alteração de gosto. Então, o que a gente recomenda, né? O número 1, uma bebida como a nossa, refrigerada, se você guarda na geladeira, até 6 meses você tem tempo de consumo. Né? Tira da geladeira, você comprou, tira da geladeira, consome 4, 5 meses depois, ela está boa. Os 6 meses também faz parte da normativa que o MAPA estabeleceu para as bebidas refrigeradas nesse segmento. Porque como é uma bebida viva, você entra nesse lado do órgão regulador nacional que diz uma bebida com essas características, você não pode estender o tempo de vida, a não ser que você pasteurize. Se você pasteurizou, você estende. Mas daí uma bebida como a kombucha pasteurizada já não é uma kombucha. A normativa que o MAPA lançou, que explica o que é uma kombucha, né, fala kombucha normal, original, ela é não pasteurizada, 6 meses de validade. Se você pasteurizar, você pode estender o tempo de validade no rótulo, mas aí você entra na definição de uma bebida pasteurizada. Você tem gente que pode falar que aquilo pode durar até 1 ano, né? Então isso é a base, né? Essa é assim, tipo, o mínimo que você deveria saber sobre o consumo de uma kombucha. Gui, nós falamos um pouco sobre o SCOBY, né, que é a Associação Simbiótica de Leveduras e Bactérias, que a gente utiliza durante o processo de fermentação. Mas nós não falamos sobre como a gente adquire o SCOBY. Se a gente consegue encontrar no supermercado, se a gente só consegue encontrar de alguém que já produza. Você pode explicar um pouco para a gente? Então, o SCOBY, né, ele faz parte digamos assim, da família de elementos que fazem o start da fermentação. Inclusive, quando você coloca uma quantidade nova para fermentar, você joga lá dentro uma coisa que a gente chama starter. Starter vai variar de produtor para produtor, cada um tem a sua fórmula do starter, né? Dentro do starter, você pode ter um pedaço do SCOBY, que o SCOBY nada mais é do que aquela geleia das fibras de celulose que também capturam uma parte das leveduras e bactérias que ficam lá dentro. O SCOBY, na produção artesanal, aquele dos yogis, né, o pessoal naturista, né, tem toda uma comunidade que troca o SCOBY, que dá, que doa, né? Essa é uma prática dos tomadores de kombucha tradicional. Então, mas tem gente que vende. Se você entrar online, você vê alguém que está vendendo o SCOBY, né? Se você quer começar, o ideal para produzir em casa, para brincar com isso, o ideal seria você descobrir alguma comunidade de fabricantes de kombucha, e isso costuma ser doada, faz parte da prática, né, na produção artesanal, de você doar o SCOBY. Você não vai encontrar no supermercado para vender SCOBY, você vai encontrar o produto final, né? Se produz a kombucha, não tem a produção de álcool, né, se cria o álcool. Existe alguma versão alcoólica do produto? E a gente consegue dizer que todo kombucha é natural e vegano? Então, a produção do álcool, ela faz parte do processo de fermentação, né? As kombuchas que se apresentam ao mercado como uma bebida não alcoólica, elas têm que estar dentro de um nível de álcool abaixo daquilo que o Ministério da Agricultura define como uma bebida não alcoólica, que é 0,5. Né? Se você está abaixo de 0,5, você escreve no seu rótulo, isso é uma bebida não alcoólica. Né? Qualquer kombucha vai ter resíduo de álcool. Como você vai ter resíduo de álcool se você for produzir chucrute, qualquer fermentação vai produzir álcool. O que você tem que ver, se você quer produzir uma bebida vender um kombucha não alcoólico, você tem que controlar ao longo do processo de produção para que aquelas transformações do açúcar passando por álcool e depois virando
os ácidos orgânicos aconteça de forma mais completa possível, né? É mais ou menos o mesmo raciocínio quando você tem um motor bem regulado, né? Você não vai ter a produção, não vai ter monóxido de carbono, porque você vai consumir tudo e virar CO2, que é menos prejudicial. Mas se o processo não está bem regulado, você termina na metade do caminho com alguma coisa que você não quer ter, né? Então, no caso do kombucha, se você quer vender como um produto não alcoólico, você tem que fazer como faz a Kobe, tem um processo super rigoroso de controle da qualidade, né, da fermentação e da qualidade do produto final para que esteja abaixo do 0,5% de álcool residual. Agora, você pode mexer no seu processo para manter o álcool ou ter mais álcool. E nesse caso, existem algumas marcas que saem no mercado. No mercado brasileiro você começa a ter algumas que se apresentam, só que no mapa eles têm que se registrar como uma bebida alcoólica. Então você pode ter um kombucha com álcool, tem que estar no rótulo, né? Porque se você fala que é uma kombucha, não pode ter álcool. Ela não pode, tem que estar abaixo de 0,5, né? Mas se você se apresenta como uma bebida alcoólica, daí você entra numa outra categoria e existem fabricantes que põem no mercado bebida alcoólica. Isso tem bastante nos Estados Unidos, começa a ter algumas marcas no Brasil que vendem a bebida kombucha com álcool. Fala que a pessoa tomou um porre de kombucha, né? Então, você sabe o que acontece? As pessoas, tem muita gente que produz em casa, né, que se não se dá conta que você está fazendo uma bebida que tem um resíduo de álcool. E você, como não está medindo, de repente você pode estar acima do 0,5 na bebida que você faz em casa. Então, tem muita gente que dá para criança, esse tipo de coisa, né, e não percebe. Você sabe que eu brinco e falo, minha avó produzia em casa... A criança tá tão calminha esses dias, né? Minha avó produzia em casa um negócio que ficou na família, que era a casca de abacaxi fermentada, que acabou tendo um nome lá na minha família de gengibirra, né? Ficava uma bebida meio licorosa, é bem gostosa. Ninguém nunca parou para medir a quantidade de álcool. Eu tenho certeza que tinha muito álcool lá dentro. As crianças gostavam muito, ficavam todas calmas. Bom, Gibi, nós falamos também sobre implementação que a gente pode fazer durante o segundo processo fermentativo. E eu gostaria de saber o porquê que o açúcar é importante para a fabricação do kombucha. E se a gente pode substituir o açúcar por outro edulcorante, que a gente pode chamar, né? Uhum. E se diabéticos, eles podem consumir essa bebida. Então, essas bactérias e leveduras do kombucha da colônia tradicional adoram açúcar, adoram sacarose e tem açúcares que eles não comem. Tá? Eles não, alguns edulcorantes, né? Eles não comem. Eles comem pouquinho, mas quase nada. Então, para produzir o kombucha, você está produzindo kombucha para ter as benesses dos ácidos orgânicos, aquelas coisas. Para isso que está fazendo kombucha, né? E o chá o chá adoçado, junto com esse açúcar, né? Então, nós usamos na nossa fabricação aqui açúcar demerara orgânico, né? Mas ele é praticamente todo consumido nesse processo. Então, tem uma transformação. Então, no final, o produto, se eu não adicionar outros saborizantes, é um produto que tem baixíssimo açúcar dentro. Então, realmente é uma bebida que pode ser consumida por diabéticos, depende do processo de fabricação. Se chegou até o final e ficou com um gostinho azedo, praticamente não tem nenhum açúcar, não tem nenhum problema. Só que daí você adiciona alguns saborizantes. E eles podem ter o quê? Podem ter frutose, né? Você põe suco, né, suco de uva, né? Tem uma versão aqui que é produzido com suco de uva e infusão de hibisco, né? A uva, né, o suco de uva tem muito açúcar, você sabe disso, né? Então, muita sacarose. Em teoria, os bichinhos que estão lá não vão comer, muito açúcar, frutose, né? Os bichinhos não vão comer com a mesma ganância esse produto, né, que está lá edulcorando, como eles comeriam outro. Tem, inclusive, alguns fabricantes que vão botar stevia, que põem outros edulcorantes que a colônia de bactérias leveduras não gosta, né? Então, é uma forma de você mudar o sabor para não ficar azedo, sem mudar a alcoolemia. Porque se você joga açúcar de novo, volta a produzir álcool, né? As leveduras vão comer. Então, sim, pode-se usar edulcorantes para mudar o sabor, se você não gosta daquele sabor azedo, mas entender que isso é praticamente saborização do produto final quando ele está pronto. A matéria-prima, o edulcorante não é usado como matéria-prima para produzir o kombucha.
Podemos dizer que todo kombucha é natural e vegano? A kombucha, ela tem cafeína? Existe uma quantidade máxima diária recomendada para ingestão do produto? Então, produto na base, se você for pensar, assim, só na origem você tem o quê? Você tem uma infusão de chá, você tem um açúcar e você tem a colônia de leveduras e bactérias que vão trabalhar lá nesse ambiente, né, nutricional para eles. Se você só deixar nisso, você tem os ingredientes que você colocou. Se você botou um chá orgânico, o produto final vai ser orgânico. Se você usou açúcar orgânico também, né? Agora, dependendo e orgânico e natural, o que você quiser depende muito dos ingredientes. O que vai alterar muitas vezes a rotulação deles, se você pode ou não dizer se é orgânico ou que seja vegana, é o que você adiciona depois dos saborizantes. Basicamente é isso que vai alterar, né? Agora, realmente o chá é um ingrediente muito importante na kombucha tradicional e inclusive o PIC que regulamentou a bebida no Brasil, emitido pelo Ministério da Agricultura, estabelece claramente que você só pode chamar de kombucha o que é fermentado à base de infusão de chá, Camellia sinensis. Ah, eu fiz um com erva mate, não é kombucha. Ah, eu fiz um com a erva, não sei, não é kombucha. Entendeu? Então, realmente, a kombucha é uma categoria que precisa de Camellia sinensis. Agora, a tua Camellia sinensis, o teu chá, como eu disse, pode ser orgânico, pode não ser, né? Então, a apelação não tem a ver com o kombucha ou o processo que você fez, muito mais com os ingredientes que você colocou, né? Ah, o consumo, ele está muito ligado, varia de indivíduo para indivíduo, né? Então, eu gosto de fazer uma analogia com um outro probiótico, né? O kombucha tem elementos probióticos mesmo que a gente não possa caracterizar na nossa publicidade, na nossa propaganda como uma bebida probiótica, porque eu não quero registrá-lo junto à Anvisa, que é o regulador no Brasil de bebidas probióticas, né? Mas se você pega uma bebida semelhante a ele, porque Kefir é um deles, mas você tem o Yakult. Pega o Yakult que todo mundo conhece, né? Já tomou alguma vez na vida. O que acontece com você se você tomar 12 garrafinhas de kombucha lá num dia? Deixa eu te contar o que acontece, né? Você faz uma alteração muito radical na tua flora intestinal, para bem ou para mal, né? Esses desequilíbrios, a flora não gosta de desequilíbrios, né? Você pode estar adicionando um monte de coisa boa, você pode morrer de beber água, a gente sabe, né? Você toma 20 litros de água por dia, em uma semana você tem um colapso total de rim, você morre, né? Então, o excesso é sempre ruim. No caso do kombucha, para quem não tem muito hábito de tomar, o que a gente acaba recomendando começa com meia garrafa ou uma garrafa por dia, e daí você gostando, você pode passar para duas. Tem gente que consegue tomar três, mas se você tomar 10, não vai fazer bem para você, que nem o Yakult. Então, essa questão da quantidade está muito mais ligada à receptividade que você tem da tua flora intestinal a essa adição, né, de bactérias e leveduras que você está trazendo para dentro do seu corpo, que, por sinal, são muito semelhantes a uma composição ideal. Então, você está trazendo para dentro coisa que é ideal, não é ruim. Elas são muito parecidas, as bactérias e leveduras que você está jogando lá para dentro, do que você já tem lá dentro, só que você coloca demais e desequilibra. Gibi, atualmente existe uma grande discussão sobre alergênicos, né? E acredito que cada vez mais esse assunto está ganhando espaço no nosso dia a dia. A kombucha, existe alguma alergia conhecida relacionada a ela? Intolerantes, celíacos e crianças podem consumir o produto? Então, a questão aí da alergia, né, quando a gente tenta com os alergênicos, o produto naturalmente produzido à base daqueles três ingredientes básicos que eu falei para você, que é o chá, o açúcar e a colônia e água, evidente, né, e a colônia, o SCOBY, né, a colônia de bactérias e leveduras, não existe nada repertoriado de casos de alergia graves a isso. O que pode ter outros elementos que você está adicionando para saborizar, tá? Agora, se tem alguém que tem conhecida alergia à infusão de chá, é evidente que o kombucha tem chá, né? Você até me perguntou cafeína, teína, tem teína, é evidente que tem, né? Tem tanino, tem um monte de elementos característicos do chá, inclusive um dos claims que a gente tem do kombucha é que ele é antioxidante, uma parte importante dos antioxidantes estão no chá, né? Então, você tem essa característica do chá. Quem tem alguma sensibilidade ou alergia a chá não deveria consumir kombucha, né?
questão das crianças, em geral, todas as bebidas dessa natureza, e os médicos vão falar a mesma coisa para Activia, para Yakult, não se deve dar com menos de 1 ano. E, a partir de 1 ano, você tem que monitorar conforme você vai introduzindo, porque o que acontece menos de 1 ano, a flora intestinal da criança ainda não está estável. Aí, então, existe a chance de você desequilibrar. A comunidade de kombucha, lá dos kombucheiros de yoga, mas não está nem aí, né? Que nem na França você dá um cálicezinho de vinho tinto para o bebê, né? Na mamadeira. Então, em teoria, você está formando uma flora intestinal que você quer que seja saudável e estável na criança. Esse processo, com menos de 1 ano, né? Os médicos tendem a falar, não dê nada que desequilibre muito essa formação natural da flora. Tem médico que não deixa dar mel para a criança de menos de 1 ano. Então, não é que o kombucha faz mal, é que o kombucha ele pode desregular e desestabilizar a condição ideal de uma flora para várias idades, entendeu? Para adultos, é uma bebida maravilhosa, porque ela ajuda muitas vezes a equilibrar disfunções que a gente tem por alimentação não muito boa, a idade, né? Essas desregulações. Realmente, mas para o caso de crianças, deveria se buscar assessoria médica, se você tem alguma dúvida, falar com o pediatra, né? E a maioria deles vai falar, não dê isso para a criança com menos de 1 ano. O processo de fabricação da kombucha ela é muito dinâmico, né? Como a gente pode perceber, ela passa por muitas fases. E quando ela chega, está com um gosto avinagrado, significa que ela estragou? Então, o gosto avinagrado é ácido acético, né? Se você gosta de vinagre na tua salada, né, você não vai nem pensar, será que o meu vinagre está estragado porque ele está com gosto de vinagre? O vinagre é um alimento maravilhoso, é um alimento fantástico. O homem, na sua história, nos 30 mil anos de história do Homo sapiens, ele aprendeu que a fermentação ela tem características muito interessantes para a nutrição humana. Primeiro, você quebra alguns elementos, você transforma algumas moléculas para que elas sejam melhor absorvidas. Então, a fermentação, ou o tratamento térmico, faz uma coisa muito semelhante também, você altera o tamanho das moléculas. Na fermentação, não só se altera, às vezes, o tamanho das moléculas, mas você altera a própria molécula, né? E dependendo dos bichinhos que estão transformando isso, o produto final é um produto muito mais benéfico para a tua saúde quando absorvido, né? Então, o vinagre é um desses produtos resultantes da fermentação. E ele não só ele é bom para a saúde, mas ele também tem uma característica muito bacana, que é antisséptico. Então, você pega um produto fermentado, kimchi, por exemplo, na cultura coreana, né? É aquele fermentado de repolho, né? Que uma vez, você tem na Europa, você tem os alemães lá com os sauerkraut, tudo isso, né? Mas você fermenta ele e o fato de ter ácido acético, né, de ter vinagre lá dentro, o picles, por exemplo, né, preserva. Aquele alimento fica preservado por muito mais tempo, você pode guardar na prateleira por muito tempo. Por quê? Porque tem vinagre. Então, se o teu kombucha puxou um pouco mais para o vinagre, não é que ele estragou, entendeu? Ele está com um pouco mais de uma coisa que ele já tem dentro. É só que o suficiente para você perceber uma alteração. Aí vai muito de gosto. Tem gente que gosta de beber o kombucha tradicional e acha legal o gosto de vinagre, tem gente que odeia. Tem aqueles que odeiam a tal ponto que querem botar outros sabores para esconder o gosto do vinagre, então saborizam com suco, esse tipo de coisa. Então, o fato de ter gosto de vinagre, mais ou menos acentuado, não é isso que diz que o produto não é bom para o consumo, tá? Ele pode não ser saboroso, dependendo do teu paladar. Sabemos que, atualmente, nossos hábitos são muito influenciáveis pelos influencers da internet. E você acha, na sua opinião, é claro, que o kombucha veio para ser mais um modismo, uma trend, ou se ele veio de vez para se implementar no mercado brasileiro? Como toda novidade, o mercado brasileiro e o consumidor brasileiro é muito novidadeiro, né? Então, como toda novidade, eu diria que existe uma máquina de comunicação e de publicidade que se aproveita dessas novidades, às vezes para tirar vantagem própria como você mesmo falou, dos influencers ou da mídia que resolve, lá do Globo Rural, que resolve fazer um especial sobre o kombucha, sei lá quem é, mas existe então esses comunicadores, ou esses agentes de comunicação, eles aproveitam dos modismos das novidades. Então, não tem dúvida que o kombucha é um modismo, uma novidade, você vai encontrar
um monte de influencer aí falando, não sei o que mais. Então, isso tem, não se pode negar. A bebida tem 2.000 anos, né? Tem áreas do mundo em que isso é consumido como você vai para a China ou vai para o Japão, você compra lá num distribuidor automático, essa bebida é uma bebida assim, extremamente conhecida, que nem a gente tomaria Guaraná aqui, entendeu? Nós não estamos lá ainda, mas existe um processo de acolhimento, digamos, do kombucha dentro da comunidade de bebidas saudáveis do Brasil. O problema do kombucha em si é que ele é o nicho do nicho do nicho, né? Então, dentro das bebidas fermentadas, é uma bebida de chá fermentado, né? E é uma bebida... Então, a gente já não tem tanto hábito de consumo de chá no Brasil, comparado em outros países, tá? Então, na realidade, ele é uma subcategoria de chá. E daí ele é uma subcategoria dentro também de um outro espaço, é uma confluência de duas subcategorias, né, que são as bebidas saudáveis fermentadas. Se você for pensar, não tem uma quantidade enorme na prateleira, né? Você mesmo citou, kefir é um deles, mas olhe lá, né? Se você vai para um lugar no mundo, especialmente a Ásia tem bastante isso, a Europa Oriental tem bastante isso, onde existe a tradição dessas bebidas fermentadas, né? É, tem aquela região da Geórgia, por exemplo, que você tem variedades incríveis de bebidas de leite fermentado em várias consistências. Você pode pegar iogurte fermentado, diluir e colocar a hortelã, e é uma bebida assim que você compra no jogo de futebol para você tomar. Então, esses hábitos, essas culturas de bebidas fermentadas não temos no Brasil. Então, sim, existe uma exploração de modismo dos influencers, dos meios de comunicação disso, mas não é um trend, não é um movimento que veio aí para desaparecer. Eu acho que ele vai continuar, só que o tempo de adoção não é muito rápido, não. Legal, legal. Então, assim, como você disse que o kombucha é um nicho muito específico, né? Um nicho do nicho, né? Você vai ter um público bem específico para ele. Como que surgiu a ideia, então, de trazer o Cube Kombucha, né? Para o Brasil? De onde surgiu a ideia? Quais são as suas perspectivas no mercado nacional? Então, a nossa marca, né, a Kobe, ela nasceu, como eu disse, em 2018, quando o mercado já tinha um determinado número de atores aqui no mercado nacional. Desde 2015 existe já, nasceu a primeira marca e já existem algumas marcas no mercado. A Kobe, ela nasceu de uma experiência canadense minha e da minha mulher, que moramos um pé no Canadá e um pé aqui, inclusive que é responsável por essa assinatura que a gente tem, o Thunderbird aqui, que é o pássaro do trovão, o pássaro sagrado dos nativos da costa oeste dos Estados Unidos, né? Que é uma espécie de um fênix, né? Que é o cara da natureza, que renova as florestas. E o nosso produto tem a assinatura que diz Espírito do Canadá, do Spirit of Canada. A empresa era para ser justamente uma parceira da Rise, mas ela não conseguiu trazer a Rise para o Brasil, mas se lançou como uma empresa assim, oriunda do Canadá, nascida no Canadá, naquilo que o Canadá tem de experiência nesse setor, nesse segmento, né? Já tem mais ou menos o mesmo tempo de vida industrial que os Estados Unidos, são desde a década de 90 já existem fabricantes lá, aprimoramento de processos, cuidado com a qualidade dos ingredientes, né? Então, nós aprendemos a fabricar e desenvolvemos as nossas fórmulas do kombucha da Kobe no Canadá e trouxemos para o Brasil. Então, assim que nasceu a Kobe Kombucha em 2018, já pronta para entrar no mercado com um processo estável de produção industrial, que é aquela grande dificuldade que eu falei para você. Passar do processo artesanal de garagem, né, da cozinha, para uma produção artesanal, é muito difícil, porque controlar o processo não é mole. E vocês da área de engenharia de alimentos sabem muito bem disso, né? Estabelecer um processo já é complicado, manter o processo com os pontos de controle já é complicado, né? E quando o negócio não está funcionando, tentar entender por que não está funcionando e voltar e recuperar. Então, isso é toda a arte dos engenheiros de alimentos, vocês aí, né? Mas, então, nós já chegamos ao Brasil com essa formulação e o processo pronto, redondo. Então, assim nasceu a Kobe Kombucha já, assim, pronta para brigar com os maiores que estavam já no mercado brasileiro na nossa chegada. Bom, Gibi, para finalizar, o senhor gostaria de deixar algum recado especial para os nossos ouvintes?
Então, o meu recado especial é: acreditem que essa bebida ela vai fazer bem para vocês. A família de produtos fermentados ou alimentos que você ingere para cuidar da sua saúde, né? Kombucha tem uma categoria, está numa categoria muito importante, que é aquela que ajuda você a regular a tua saúde gastrointestinal. Ela ajuda você a equilibrar a tua flora, né? O que a gente costuma chamar de microbiota. A microbiota humana, entendeu? O investimento nela, hoje, para você, é um investimento para a sua saúde a longo prazo, né? E isso cada vez mais está sendo aceito mundialmente. No Brasil começa a ter um movimento nesse sentido, que um investimento na tua saúde mais cedo na sua vida, quando você ainda é saudável, né, rende juros e muitos benefícios quando você vai ficar lá na frente, entendeu? Muito melhor do que os seus colegas que só estavam consumindo Coca-Cola a vida inteira, que hoje são diabéticos, e você lá com o seu copo de kombucha bonito na rede, correndo na praia, né? É um investimento na saúde, tá? Bom, chegamos então ao fim de mais um episódio, com essa conversa bastante esclarecedora sobre o kombucha. Gostaríamos de agradecer o seu Guido de Medeiros por disponibilizar seu tempo e trazer essas informações que com certeza contribuíram muito para enriquecer os nossos conhecimentos e de todos os nossos ouvintes. Também gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que tenham gostado. E esse é mais um Engenharia de Quê?